AmiCast, o podcast da Ami Jardins. Há 18 anos representando os Jardins América, Europa, Paulista e Paulistano. Oferecimento: Surrai Segurança Pessoal. Mais que imagens, guaritas ou rondas, proteção essencial é com a Surrai Segurança Pessoal. Começando mais um episódio do AmiCast, recebendo hoje aqui com a gente o Sérgio Aveleda, que vai falar de mobilidade urbana. O Sérgio já foi presidente da CPTM, do metrô, foi secretário de transportes, aliás, foi secretário de transportes e mobilidade urbana. E hoje, atualmente, também dá aula no INSPER. Ele tem a Urucuia Mobilidade Urbana, que é a empresa que ele trabalha. Sérgio, obrigado pela tua presença, Aveleda. E me diz uma coisa, por que era transporte, agora é secretário de transporte e mobilidade urbana? Qual a diferença de mobilidade urbana e transporte? Olá, Fernando. Quero eu agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês da AMI nessa sequência de videocasts. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado por me convidar. Olha, muito importante a sua pergunta porque ela denota mesmo essa nomenclatura, uma evolução no conceito. Quando a gente fala transporte, leva a uma ideia de motorização. As secretarias de transporte, o tema transporte era gerenciar os fluxos motorizados nas cidades. O transporte por carro, o transporte por ônibus, por metrô, por moto. Então esse era o conceito. A função da Secretaria de Transporte era garantir fluidez para o trânsito, eficiência para o transporte coletivo e segurança viária. De uns anos para cá, as pessoas começaram a perceber que tem outros meios de se deslocar na cidade que precisam ser gerenciados. A caminhada, a bicicleta, os meios não motorizados, que são muito importantes porque eles são saudáveis, democráticos, seguros e sustentáveis em tempos de mudança climáticas. Então, aí se começou a ter a ideia de movimento, não só motorizado, e veio a palavra mobilidade. Então, aos pouquinhos, a gente começou a deixar a ideia de transportes. Eu quase nunca falo que eu sou uma pessoa que trabalha com transportes. Eu trabalho com mobilidade urbana, que inclui transportes, o aspecto motorizado, que inclui tudo isso que eu falei, mas que também considera nesse mesmo ecossistema a caminhada, o passeio de bicicleta, os traslados de bicicletas, os deslocamentos de bicicleta. Então agora a gente tem todo o universo de deslocamento sob essa guarda-chuva, digamos assim, que a gente usa essa palavra mobilidade urbana. E você, Aveleda, teve como presidente do metrô, CPTM, secretário. Já faz um tempo, né? E nesse tempo todo, o que mudou em termos de mobilidade? Opinião minha própria, eu vejo uma hostilidade muito grande no trânsito de São Paulo. Quando você está fora do Brasil, muitas vezes você vê uma educação a respeito à faixa de pedestre, à velocidade, etc. e tal. Quando você chega aqui, já chega em Guarulhos e entra na Marginal, você percebe ali aquela direção agressiva, é o motorista querendo tomar vantagem, é o carro grande em cima do pequeno e tal. Mas, de uma certa forma, você falou de mobilidade urbana, as pessoas estão entendendo que o mundo mudou. Quais foram as evoluções mais legais que você viu em São Paulo nesse tempo todo? Você acha que a gente está progredindo? Olha, eu sou otimista, eu acho que a gente está progredindo sim. Acho que a maior transformação que São Paulo viveu nos últimos 25 anos foi a expansão do metrô. Quando eu vim trabalhar no metrô em 2002, o metrô tinha a linha 1, que ia de Tucuruvi a Jabaquara, a linha 3, que tem a estação de metrô com o nome mais bonito do mundo, que é a estação Corinthians Itaquera, ia lá para Barra Funda, e depois tinha a linha verde num trechinho bem pequenininho de Ana Rosa a Vila Madalena. Imagina, era só isso que tinha de metrô em São Paulo. Hoje nós temos a linha 4 completa até Vila Sônia, agora expandindo para Taboão da Serra. A linha 5 completa e agora expandindo para Jardim Ângela. Nós temos a linha 15, o monotrilho, já quase chegando lá em Cidade Tiradentes, já passou por São Mateus. A gente vai ter a linha 17 inaugurando ano que vem, a linha 6 inaugurando no ano que vem, a linha 2 se expandindo até a linha 3 vermelha e uma leva de novos pipelines de projetos. E, ao mesmo tempo, a modernização da CPTM. Então, acho que o governo do Estado de São Paulo, nos últimos 25 anos, ele merece crédito de ter feito um esforço muito grande de expandir o metrô e de modernizar a CPTM. A CPTM saiu de 1.200.000, 1.300.000 passageiros para 4 milhões de passageiros por dia. Isso é muito significativo. Então, acho que esse é o primeiro aspecto da mobilidade urbana de São Paulo, a expansão do metrô. Claro,
Tem um meme aqui em São Paulo que eu acho ótimo, diz assim: tomara que o nosso amor dure como as obras do metrô, não terminem nunca. Metrô é devagar mesmo, é uma obra complexa, é uma obra difícil, é uma obra custosa, mas nos últimos 25 anos a gente não pode negar que São Paulo ganhou uma expansão significativa. Outro aspecto importante que eu acho que aconteceu nos últimos anos foi uma ampliação da consciência do problema da segurança viária. O Brasil é o terceiro país que mais mata no mundo no trânsito, Fernando. Nós perdemos por dia no Brasil, é como se caísse um avião todos os dias. Ao redor de 110 pessoas morrem. Eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo conhecem alguém que morreu no trânsito. Às vezes alguém muito próximo, eu sinto muito, mas pelo menos uma pessoa conhecida, ele sabe que morreu no trânsito. E eu acho que você retratou bem. O nosso comportamento no trânsito, ele é uma questão ética. Antes de mais nada, é uma questão ética. É a perspectiva do outro, né? A ética é isto, né? Como é que eu me comporto respeitando o outro? E acho que isso, como sociedade, nós no trânsito, nós estamos falhando. Então, aí eu já não sou tão otimista. O que eu vi nos últimos anos? Os carros cada vez mais pesados. Antes a gente tinha carros pequenos, agora a gente tem SUVs grandes, cada vez maiores. Enquanto os nossos telefones vão ficando cada vez menor, os computadores vão ficando cada vez menor. Ser menor é o cool, é o legal, é o chique. Os carros não param de crescer. Se você comparar a média de tamanho de carros dos anos 80 com a média de tamanho de carros de hoje, é uma coisa inacreditável. E para transportar as mesmas pessoas. E esses carros estão ocupando um espaço enorme. Então a disputa de espaço está mais acirrada. Soma uma certa radicalização da sociedade, que eu acho que todo mundo percebe. As redes sociais levaram a gente para as nossas bolhas, nós ficamos mais radicais, menos permeáveis à opinião contrária. Soma a diminuição do espaço, porque além dos carros crescerem, cresceu muito o número de carros, vieram as motos num número expressivo. O conflito por esse espaço é enorme. Eu ando de bicicleta e a gente já quase não tem mais espaço para passar. Antes a bicicleta era muito mais eficiente. Hoje você pega duas SUVs paradas uma do lado da outra, uma bicicleta não passa entre elas. Então essa disputa de espaço também está tornando o trânsito mais agressivo e mais hostil. Acho você um corajoso, porque eu tenho bicicleta, uso em São Paulo, mas em momentos raros, né? Assim, muito de manhã, às vezes quando abre um semáforo e muitos carros vêm, eu prefiro ir para a calçada. Eu sei que não é legal andar na calçada, mas se não tem ninguém na calçada, eu prefiro, me sinto mais seguro. Bicicleta. Nos países da Europa, isso andou bastante, outras menos, outros mais. São Paulo tem uma característica de bicicleta, Veleda? Toda cidade tem, Fernando. Não existe cidade que não tenha característica de bicicleta. Eu sei que alguém vai me dizer, mas tem morro. 70% das bicicletas que eu vejo nas ciclovias hoje são elétricas. O morro deixou de ser um problema para a bicicleta. Né? Já São tinha Francisco marcha no tem passado. Bicicleta, né? Já tinha as marchas no passado, mas com a eletrificação das bicicletas, a topografia da cidade deixou de ser um problema. A questão é infraestrutura para o ciclista. A cidade vai ser tão mais convidativa para andar de bicicleta quanto mais infraestrutura ela oferecer. Quando eu fui secretário aqui em São Paulo, eu recebi uma pressão enorme para retirar as ciclovias. Eu fui secretário do prefeito João Dória, o prefeito que nos antecedeu foi o atual ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e ele tinha implantado 400 quilômetros de ciclovia. E a polarização, essa radicalização, fez com que as pessoas achassem que ciclovia é política de esquerda, de esquerdista. E aí eu levava as pessoas assim, eu dizia, o Michael Bloomberg, que ninguém pode chamar de esquerdista, implantou uma série de ciclovias em Nova York. Os prefeitos de Londres, que em geral são do Partido Conservador, implantaram centenas de quilômetros de ciclovia. Não tem cor ideológica a bicicleta. A bicicleta ela é saudável, sustentável, democrática e segura. Eu andava na Avenida Paulista sem ciclovia. Disputava o espaço com os ônibus. E era muito perigoso. Nós temos 2 bicicletas brancas ali na região da Pamplona com a Paulista, que significam 2 ciclistas morreram ali. Uma delas a Márcia Prado, que nomeia uma rota hoje que vai até Santos. Era meia dúzia de gato pingado mesmo, disputando o espaço com ônibus. Hoje, com a ciclovia, eu pego fila de bicicleta no final da tarde ou no começo da manhã na ciclovia da Paulista. Se você andar, eu vou muito para o INSPER, então eu pego a ciclovia da Hélio Pellegrino, faz uma fila enorme de ciclistas. A ciclovia da Faria Lima, se a gente fizesse política pública baseada em dados em São Paulo, a gente já deveria duplicar a ciclovia da Faria Lima. Porque ela tá... Então, não existia essa demanda. Essa demanda aparece porque foi feita infraestrutura. Amsterdã, eu sempre, quando eu era secretário em São Paulo, eu ouvi uma frase assim, mas secretário, São Paulo não é Amsterdã. E eu respondia, mas nem Amsterdã era Amsterdã. Se você pegar a foto de Amsterdã nos anos 60 e nos anos 70,
São ruas e mais ruas congestionadas de carros. Não tinha espaço para bicicleta e não tinha espaço para pedestre. Sabe o que fez mudar em Amsterdã? Atropelamentos que mataram crianças ao redor das escolas. Os pais se reuniram e começaram a protestar. E aí a cidade começou a redesenhar o seu espaço. E hoje 40% quase das viagens em Amsterdã são feitas de bicicleta. Então não existe cidade que não sirva para bicicleta. Existe cidade que se preocupa ou não com a bicicleta. E para não ficar no exemplo nos países de primeiro mundo, vou falar de Bogotá, que é uma cidade que tem características de cidades sul-americanas, de países em desenvolvimento. Lá 13% das viagens são feitas de bicicleta. Por quê? Porque tem infraestrutura, tem política pública contínua há muitos anos, independente do prefeito, de ser de esquerda, de direita ou de centro, eles desenvolvem uma política em favor da bicicleta. Isso é bom para todo mundo. Eu falo assim, você que anda de carro, fique contente comigo que anda de bicicleta. É um carro a menos para você poder andar melhor. Você que anda de ônibus, fique contente com anda de bicicleta. Eu estou ocupando menos espaço no ônibus com você. Você que anda a pé, fique contente que eu estou andando de bicicleta. Eu não estou poluindo, eu não estou fazendo barulho. A bicicleta é uma solução formidável para qualquer cidade, desde que a cidade se comprometa a fazer a infraestrutura. E às vezes, para fazer essa infraestrutura, tem que tomar espaço de carro mesmo. Não tem o que fazer. O espaço é um só. Você precisa decidir para quem você vai priorizar. E as pessoas, às vezes, eu vejo muito, elas acham que o carro é o elemento de transporte mais importante. Não é. O carro em São Paulo transporta só 32%, 33% das pessoas, mas ocupa 90% do espaço. Uma pessoa pesa 75 quilos. Quando ela vai de carro, ela leva de 1 a 2 toneladas com ela. Eu ocupo 0,25 metros quadrados quando eu ando a pé. Quando eu ando de carro, eu preciso de 40 metros quadrados. Eu vejo muitos amigos meus reclamando do trânsito. Eu digo, mas você se desloca como? De carro. Eu falo, mas você é o trânsito. Você é o trânsito. Não existe um outro. O trânsito somos todos nós que estamos nele. Se você decide ir na padaria ou ir para o escritório, que fica a 800 metros da sua casa, a 1 quilômetro da sua casa de carro, você vai participar de uma situação caótica. Se você decidir ir a pé, se você decidir de bicicleta, você vai ter uma vida muito melhor. A decisão é sua. E não tem muito o que fazer para melhorar o trânsito. Você já ouviu falar, aqui em São Paulo, você é jornalista há muitos anos, alguma vez as rádios disseram assim, este ano o trânsito melhorou em São Paulo? Nunca. Pode construir túnel, pode construir viaduto, pode construir marginal. Aliás, quanto mais fizer isso, pior vai ficar o trânsito. Porque quanto mais espaço você dá para o carro, mais as pessoas usam o carro. Então, se eu construo um túnel na porta da sua casa, ali estava engarrafado, você não ia de carro. O túnel, claro, nos primeiros dias o túnel vai ser maravilhoso. Você diz, poxa vida, agora tá bom, eu vou de carro. Só que você vai levar o seu carro para outros gargalos no trânsito. Isso só piora o trânsito. O que resolve o problema do trânsito é investimento brutal em transporte público. E não só investimento, a gente precisa mudar o modelo mental, Fernando. Eu tenho muitos amigos que dizem assim, não, quando o transporte público no Brasil for bom, eu vou usar. Eu uso em Nova York, eu uso em Paris. Eles não sabem que o metrô de São Paulo é muito melhor que o metrô de Nova York e de Paris. Já não está tão bom assim. Eles não sabem que o ônibus em São Paulo, fora do horário de pico, fora das regiões de muita demanda, é muito bom. Meu escritório é pertinho da Brigadeiro. Eu só vou para Congonhas de ônibus. Eu vou em 22 minutos. Vou carregando meu celular, com ar-condicionado, com motorista, pago R$5, faixa exclusiva, mas não tem nem comparação. Esses dias fui dar entrevista na Rádio Bandeirantes, lá no Morumbi. Você sabe onde fica. Eu moro aqui na Paulista. Pus no Google Maps, lá no aplicativo, por onde ir. Transporte público, fui a pé até 9 de julho, entrei num ônibus, fui sentado, carregando meu celular no ar-condicionado, lendo meu livro. Em 37 minutos eu estava na Avenida Morumbi. Em 5 minutos de caminhada eu estava dentro da televisão. Se eu fosse de carro, eu ia levar muito mais tempo, eu ia me incomodar, não ia poder ler, ia colocar as pessoas em risco, ocupar espaço. Então nós precisamos mudar o modelo mental. As pessoas que têm carro, as pessoas mais abastadas, precisam entender que andar de transporte público não é um fracasso, não é um problema, não é ser pobre, não é nada disso. É ser sustentável e muitas vezes é ser muito mais inteligente. E ajuda mais a cidade, né? Você tá falando, eu tenho a experiência de você corintiano ou São Paulino, eu pego a linha amarela para ir até o Morumbi. Porque imagina hoje você achar um lugar para parar, flanelinha, o roubo do carro, quer dizer, muito mais caro. E aliás, hoje atualmente estou vivendo uma experiência legal de não ter carro. E estou adorando, né? Ah, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Você falou uma coisa importante, né? Bogotá resolveu até o problema da violência com esporte, com, enfim, quadras esportivas populares e ciclovia. A velocidade, né? A velocidade é um fator ainda que atrapalha bastante em São Paulo. A gente tem, na região da Jardins, muitas reclamações de pessoas acima da velocidade.
O papo esquerda-direita realmente acho que é o que emperra o crescimento do Brasil hoje, né? É uma pobreza o tema é pobre, né? Então, realmente, quando foi instalado a velocidade a 50 por hora, muita gente falou, não, isso aqui é ruim, é bom, tal. E a pessoa vai para a Europa, vai para os Estados Unidos e respeita os 50 lá, né? Aqui ela acha pouco a velocidade, mas isso ajudou a não matar muita gente, né, no trânsito. Essa velocidade, o que você, quando teve como secretário de transporte, o que é possível para que se resolva? Porque eu tenho reclamação de várias ruas. A gente tem um caso da Avenida Europa, que tem racha muito pontual. E a polícia, o 1º Batalhão de Trânsito, fez um trabalho muito legal recentemente, mas outras ruas ficaram com ciúmes. Mas a Groenlândia também corre muito. A Dona Elisa também corre muito. A Sampaio Vidal também corre muito. Eu falei, olha, não tem como, porque se o governo não consegue resolver o problema da corrida, como é que a AME Jardins vai resolver, né? Como é que sai disso? Fernando, eu acho que a gente tem aí também uma questão multa, ética. Educação? Os países que diminuíram drasticamente a morte no trânsito, Suécia, Noruega, própria Bogotá, Fortaleza, cidades, né? Eles adotaram uma filosofia que foi desenvolvida na Suécia chamada Visão Zero de mortes no trânsito. A Visão Zero tem alguns princípios. O primeiro deles é assim: quando tem um acidente de trânsito, a gente costuma culpar os atores. Recentemente, 2 jovens foram atropeladas e foram assassinadas em São Caetano do Sul por um motorista a mais de 110 km por hora. E houve uma discussão na imprensa se elas atravessaram no sinal vermelho para elas, quem era o culpado, se era ele ou se era ela. E ninguém fez 2 perguntas para mim fundamentais. Quem permite que um carro atinja 110 km por hora numa via urbana também não é responsável? Né? Porque o primeiro princípio da Visão Zero é todos vão errar. Você pode ser o motorista mais bem treinado do mundo. Um dia você vai sair de casa estressado, esquecido, cansado. Às vezes até alguém vai beber um pouquinho a mais de vinho. E você vai errar. O erro faz parte da natureza humana. Tanto é que a aviação reduziu muito o número de acidentes porque diminuiu muito a interação humana com o avião. O avião hoje é praticamente controlado todo por máquinas que não falham, ou falham muito menos que o ser humano. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio: quem fabrica e vende carros e autoriza licenciar carros que chegam a 300 km por hora para andar em via urbana também não é responsável? Por que, se a velocidade no código é de 120 km por hora, a velocidade máxima, a gente licencia carro que chega a 300, 350 e recentemente uma montadora anunciou carros que chegam perto de 400 km por hora? Para andar onde, né? Para andar nas ruas, não é no autódromo. Claro, você quer correr, o autódromo está lá para isso, a sua fazenda, a sua pista fechada. Agora, no lugar onde passam crianças, idosos, ciclistas, motociclistas, mulheres grávidas, você não pode permitir correr. Que ética é essa que permite que as pessoas possam fazer esse tipo de coisa numa via urbana, colocando em risco a vida de todos os demais? Então eu acho que o problema é muito mais complexo. E tem um outro problema, né, Fernando? A indústria automobilística, ela não vende um produto como esse copo ou esse microfone. A gente compra esse microfone porque a gente precisa falar, o som precisa chegar com qualidade na mesa de áudio e para que as pessoas que vão nos ouvir nos escutem bem. A gente não compra um carro para ir do ponto A para o ponto B com segurança, a gente compra uma ideia. A indústria automobilística foi genial, do ponto de vista da publicidade, de vender um conceito de vida. Esse conceito de vida, infelizmente, veio relacionado a poder e velocidade. Eu tenho um artigo publicado que eu digo o perigoso glamour da velocidade. As propagandas de carro glamorizam a velocidade. As corridas glamorizam a velocidade. Nós, desde crianças, somos estimulados de que a velocidade é algo bom, produz adrenalina, é gostoso. O carro que é bom é o carro que corre. Eu nunca vi uma propaganda de carro dizendo assim: esse carro anda devagar. Ele protege você, protege a sua mãe, a sua tia, a sua filha, o seu filho. 0 acidentes. Zero acidentes. Esse carro anda devagar. Não, é sempre potência, 0 a 100, torque, velocidade máxima. E nos vídeos eles estão derrapando, eles estão pulando. Há uma insinuação o tempo todo da velocidade. Então, quando você anuncia uma política de redução de velocidade, as pessoas reagem também irracionalmente. Elas dizem, mas eu vou ficar, vai demorar mais para eu chegar. Não é verdade. Quando você reduz a velocidade no autódromo, você vai levar mais tempo. Mas numa cidade que tem engarrafamento, semáforo, veículos quebrados, na verdade, tem muitos casos publicados, estudos científicos que mostram que pode até melhorar a fluidez da via, reduzir a velocidade. Pode até contribuir para você chegar antes em casa. E se piorar,
vai ser um mínimo que perto da segurança que você vai ter é muito grande. E muita gente diz, não, mas o problema não é a velocidade, o problema é a distração. Não, você estar distraído a 20 km por hora é uma repercussão. Você estar distraído a 60 é outra. E a gente precisa lembrar lá da física do colegial, né? A massa, ela aumenta de forma exponencial em relação à velocidade. Então, um pedestre atropelado a 30 km por hora tem 90% de chance de sobreviver. Atropelado a 50 km por hora, ele tem 20% de sobreviver. A diferença é brutal. Mesmo 50 é uma velocidade muito alta para vias residenciais, por exemplo. Não deveria nunca ser permitido 50 km por hora numa rua em que as pessoas estão andando a pé na calçada. Nós precisamos refazer o modelo mental. É chamar toda a sociedade e dizer, nós precisamos fazer um pacto, as pessoas precisam parar de morrer. Porque o próximo pode ser você ou um parente seu. Nós precisamos mudar o comportamento do trânsito. Mas difícil mudar o comportamento no trânsito se a gente permite que se vê num carro que chega a 300 km por hora para andar na via urbana. Para terminar, recentemente o CONTRAN regulou a venda de bicicletas elétricas e limitou a velocidade a 32 km por hora. Então, uma bicicleta elétrica no Brasil só pode ser vendida com um limitador de velocidade. Medida corretíssima. Mas eu não conheço ninguém que morreu atropelado por bicicleta. Aliás, conheço um caso em 2015, eu acho, aqui em São Paulo. Por que a gente não limita a velocidade do carro? Que mata. Muito mais. Alguém pode dizer, não, mas não tem tecnologia. Fernando, eu fui secretário em São Paulo e baixei uma portaria limitando a velocidade dos ônibus urbanos da cidade de São Paulo a 50 km por hora. Em 3 meses estavam todos parametrizados. É software. É software. Ele não vai mais que 50? Não vai. Quer dizer, hoje eu não sei se ainda está em vigor a minha portaria, mas na época não ia mais que 50. Se o motorista tenta acelerar, ele corta a alimentação para proteger as pessoas. Então a gente poderia estabelecer essa regra e qualquer carro vendido no mercado internacional seria vendido igualmente aqui. É só para mudar o parâmetro. É só mudar o parâmetro. E a gente poderia dar um exemplo para o mundo de parar de se iludir ou parar de vender a ideia de que a velocidade é uma coisa boa e tomar medidas concretas para proteger e salvar vidas. 60% das vagas de UTI pública no Brasil são para vítimas do trânsito. Quantas pessoas têm AVC, câncer, infarto e não conseguem uma vaga de UTI porque são vítimas do trânsito? 80% do atendimento de trauma do Hospital do Capão Redondo são motociclistas. É uma tragédia, é uma carnificina que a gente precisa parar. Não tem porquê a gente seguir dessa maneira. Aveleda, um outro ponto que é muito reclamado, é muito questionado por quem tem carro, né? Você falou das bicicletas elétricas, a gente tem aí uma invasão de patinetes, a gente tem as bicicletas, a gente tem as motos. Mas a gente tem por que a dificuldade tão grande da gente passar a mão em infratores, né? As motocicletas, elas não obedecem o sinal vermelho, elas também se expõem aos acidentes, né? Elas também, se obedecessem mais às regras de trânsito. A gente vê hoje nos jardins também vários patinetes, bicicletas andando na contramão. Assim, é complicado, né? Assim, porque também a gente tem essa história da educação. E os patinetes, por exemplo, o que eu soube dentro da polícia de trânsito é que os patinetes eram importados como brinquedos, então eles não tinham chassi. Como não tem chassi, você não pode multar. No começo, o Detran multava e depois liberou. Então hoje você vê muito patinete na contramão, tudo isso. Tem uma complacência com a infração de trânsito, né? Todo mundo se sente no direito, é um pouco daquela questão ética, todo mundo se sente no direito de fazer o que é melhor para si. Se eu preciso ir ali, eu vou na contramão. Se eu preciso entregar uma comida rápida, eu não obedeço o semáforo vermelho, porque isso me beneficia, né? Em primeiro lugar, claro, educação é importante, Fernando, eu não tenho a menor dúvida. Melhorar a formação dos motoristas. Eu não consigo apoiar essa medida anunciada pelo governo de acabar com as aulas obrigatórias práticas, né? Permitir o acesso à carteira de motorista sem quem não teve aula prática, né? Só fazer o exame, terminar com as aulas de autoescolas obrigatórias. Acho que essa medida não deveria ser implantada porque vai piorar essa questão da educação. Mas, Fernando, sabe qual foi o ano que reduziu, o único ano que reduziu em 25% as mortes no trânsito de São Paulo, de um ano para o outro, que é um número extraordinário? 1997. Você sabe o que aconteceu em 97? Não. Os radares. Os radares. A gente muda o comportamento rapidamente, meio assim, numa experiência meio pavloviana, né? A gente toma um estímulo negativo, a gente recupera, a gente se adapta. Outro exemplo. E por que isso não foi continuado? Porque a gente já pediu vários radares na região. Cinto de segurança. Teve uma vez um prefeito de São Paulo chamado Paulo Maluf,
que decidiu aplicar a lei. Ele não mudou a lei, até porque o município não pode legislar sobre trânsito. Ele disse o seguinte: aqui em São Paulo todo mundo vai usar cinto de segurança, eu vou começar a multar quem não usa. E foi um quiproquo. Eu uso nas minhas palestras um Roda Viva, então os melhores jornalistas de São Paulo, e eles destroem o Maluf por 2 razões. Porque ele obrigou o uso de cinto de segurança e proibiu fumar em restaurante. Matina Suzuki. Eu queria tanto colocar esses jornalistas hoje e passar o vídeo e dizer assim... É que nem o 50 por hora. Quando botou 50 por hora, não, temos que andar 90 na cidade. Não tem que andar 90 na cidade. Eu queria muito colocar esses jornalistas e dizer: vocês falariam a mesma coisa hoje pro Dr. Paulo, que é uma bobagem proibir fumar em restaurante, que é uma bobagem obrigar o uso de cinto de segurança? Ninguém mais pensa no avião, sobre o uso de cinto de cigarro no avião. Ninguém mais pensa. A gente senta no carro, é um movimento automático. Não era assim. Eu tomei multa por falta de cinto de segurança nos anos 90. A gente não usava. Meu pai só usava na estrada e olhe lá. E como tudo no Brasil, sempre aquele questionamento. Não salva a vida, a vacina não salva. Quer dizer, era um questionamento de usar o cinto. O cinto não resolve. Ninguém senta no carro hoje e não põe o cinto. Claro. Ninguém toma multa mais por falta de cinto. Não existe carro sem cinto. Não existe. Deve ser traço as multas sem cinto. É tudo assim. Então, se a gente aumentar a fiscalização de velocidade, rapidamente a cidade baixa a velocidade. Como São Paulo baixou. Em média, a cidade de São Paulo se adequou. Porque as pessoas vão aprendendo. Eu não posso correr. Tem um estranhamento. Eu lembro que meu pai dizia assim, quando eu estava aprendendo a dirigir: não saia de casa numa viagem correndo. Depois você não se acostuma a andar devagar na estrada. Vai devagarinho. Daqui a pouco você não percebe que você está devagar. Então, aumentar a fiscalização é o ponto fundamental. E aí, claro, as pessoas vão dizer assim: mas é uma indústria da multa. Toda indústria precisa de insumo, Fernando. Esse copo, para ser industrializado, precisa de areia, para fazer esse vidro, calor, né? São os insumos para fazer um copo. A indústria da multa precisa do... Qual é o insumo da indústria da multa? Infração de trânsito. Se a gente não cometer mais infração de trânsito, a gente quebra a indústria da multa. Não vai ser multado. Não tem um radar multando você, inventando que você estava correndo. Não existe, porque os radares são aferidos pelo Inmetro. É muito sério isso. Se você passar em alta velocidade, você está contribuindo para a indústria da multa. Obedeça a velocidade que você quebra a indústria da multa. Eles vão para a falência. Então, nós temos que aumentar o nível de fiscalização. Tem uma pesquisa feita aqui pelo Horácio Figueira, que foi da CET. Ele colocou pessoas dirigindo os carros e do lado os pesquisadores saíam com uma prancheta e seguiam aleatoriamente os carros. Iam detectando as infrações de trânsito. Não deu seta, estava sem cinto, parou em lugar proibido, não respeitou a faixa. As infrações que são detectáveis pelo olho nu, que você não precisa medir velocidade. Aí ele fez um modelo matemático, ele viu quantas infrações cada carro cometia em média, multiplicou pelo número de carros de São Paulo, e foi lá na CET e perguntou quantas multas a gente aplica por ano em São Paulo. Ele descobriu que só 1,5% das infrações de trânsito são objetos de multa. Quantas vezes você usou o celular dirigindo? Você não foi multado. Imagina, a gente reclama de uma indústria de multa. Imagina se multassem os motoqueiros que passam um sinal vermelho. Imagina se multasse todo mundo que fala no telefone celular. Mas, infelizmente, Fernando, aqui no Brasil, a gente prefere proteger o infrator. Então, quando coloca um radar, a gente escuta: a indústria da multa, é só para o prefeito arrecadar. Aí vem o governo federal, no governo passado, e proibiu o uso de radar móvel. Então, hoje, se a Prefeitura de São Paulo quiser colocar um radar móvel do lado de um hospital, de uma escola, no horário de chegada e de saída das crianças, não pode. Foi proibido. A gente não pode fiscalizar camuflado. Nos Estados Unidos, você está andando de carro, você correu, pode ser que o carro que esteja atrás de você, que é igual ao seu, de repente liga uma sirene. Você não sabe se você está sendo fiscalizado. Porque todo mundo tem que se comportar adequadamente. Aqui não, agente de trânsito tem que estar uniformizado, visível, não pode estar atrás da árvore. O infrator aqui, ele é protegido. Enquanto que as vítimas, agora inclusive se acabou com o seguro obrigatório, nem seguro obrigatório mais as vítimas têm. Então é uma visão aqui que eu juro por Deus que não entra na minha cabeça. Por que a gente tem uma filosofia de proteger o infrator? A gente dobrou o número de pontos para caçar a carteira. O número de pontos assustava as pessoas, porque ninguém queria ficar sem a carteira. A gente dobrou. A gente tem um nicho de impunidade no trânsito, que é o carro em nome de pessoa jurídica, que não tem pontuação. Tem muitos amigos, donos de escritório de advocacia, donos de empresa, eles põem o carro no nome da pessoa jurídica e não se preocupam com a multa. Eles são ricos, eles podem pagar, porque a multa é mais cara quando você não indica. Eu defendo que todo carro tem um motorista vinculado a ele. Se você não indicar a pontuação vai para esse motorista. E se ele perder a carteira, você precisa trocar o motorista vinculado. Então nós precisamos acabar com esses nichos de impunidade que provocam muita morte, muitos feridos, uma tragédia para o SUS, para a Previdência Social, uma tragédia econômica. A gente perde de 3 a 3,5% do PIB nos acidentes no trânsito no Brasil. Nossa, quando a gente cresce 3,5%, a gente comemora, porque é um esforço da sociedade. E a gente rasga
3,5% do PIB todo ano no trânsito. É incrível mesmo. Sérgio, e para ajudar tudo isso, né, a gente tem o metrô. Porque se a gente tivesse muito mais gente andando de metrô, né, até as pessoas que têm carro optando um dia para experimentar o metrô, várias linhas estão sendo aí planejadas para o futuro e nós temos uma linha rosa que passa na Avenida Faria Lima, que, aliás, para entender, a linha rosa passava no traçado original pela Faria Lima, nós teríamos 5 estações na Faria Lima. E aí mudaram esse traçado, fazendo com que o traçado tenha só 2 estações na Faria Lima, ou seja, nós estamos perdendo uma oportunidade incrível de ter uma linha na Faria Lima. A linha rosa, como é que está tudo isso? Como é que está essa discussão? Existe a possibilidade da cidade de São Paulo sair ganhando com uma linha na Faria Lima, ao invés de passar a linha pelo cemitério da Teodoro Sampaio, da Fradique Coutinho, enfim? Por que essa mudança e faz sentido essa mudança, não? Então, Fernando, o metrô é um transporte de alta capacidade. É para transportar muita gente. Ele deve atender onde se tem origem de viagens com grande número de quantidade e destino de viagem com grande quantidade. Então, quando você planeja uma linha de metrô, a primeira tarefa é otimizar a demanda, otimizar o atendimento da demanda, buscar colocar as estações nos lugares onde você tem demanda de entrada e de saída de passageiros. Essa é a primeira função. Você não pode fazer metrô num bairro onde tem pouca gente, porque ele não vai se pagar e não se justifica esse investimento. Então, quando esta linha foi concebida, inicialmente, quando se pensou nela, inclusive eu estava nessa época na CPTM no metrô, era a linha chamava-se Linha da Faria Lima. Porque a Faria Lima ela se transformou na Paulista dos anos 2000. Ela é o grande centro financeiro da cidade de São Paulo. Tanto é que hoje, quando a gente quer falar do mercado, pejorativamente ou não, as pessoas dizem a turma da Faria Lima. Até o presidente tem acusado. A gente não diz a turma da Fradique, né? A gente não diz a turma da Teodoro, a gente fala a turma da Faria Lima, porque ali virou um centro, que é um dos maiores centros de geradores de emprego do Brasil hoje, aquela região, centro financeiro. Como a Paulista continua sendo, mas no passado só tinha a Paulista, agora tem a Paulista, tem a Faria Lima, tem a Chucre Zaidan, tem a Berrini, enfim, aquele eixo, né? Porque não é só a Faria Lima, é o eixo, né? É o eixo Faria Lima, e Berrini, Chucre Zaidan, que se transformaram no grande palco gerador de empregos. É bastante incompreensível esta linha não ter as 5 estações na Faria Lima para passar por dentro do bairro de Pinheiros e depois ter um vazio até a rua Tabapuã, né? Você imagina, você vai ter uma estação em Pinheiros e a próxima só lá no Itaim, desatendendo todo o eixo da Faria Lima. É bastante incompreensível. Você disse isso na imprensa e eu gosto dessa frase. Seria como o metrô da Paulista passar na Alameda Franca ou na Alameda Itu. Imagina se não estivessem as estações do metrô da Paulista na Avenida Paulista, se tivessem 3, 4, 5 quarteirões deslocados do eixo da Paulista, como a demanda seria muito inferior. É o que pode acontecer na linha 20 se esse traçado anunciado pelo metrô permanecer. E tem mais problema. A gente vive a Estação Paulista e Consolação um drama da integração. Todo mundo que usa o metrô e faz a integração entre a Estação Paulista e Consolação sabe da dificuldade. Tanto é que o metrô está construindo novos túneis para tentar resolver o problema de fluxo de passageiros. É muito difícil no horário de pico fazer a caminhada entre as duas estações. Porque a Estação Consolação ela é pequena e a Estação Paulista também é pequena. Quando você integra estações pequenas, você tem um problema de fluxo de passageiros. Você pega uma estação que foi projetada para ser integradora, a estação Chácara Clabim, que é onde chega a linha 5, ela se encontra com a linha 2. O fluxo ali funciona perfeitamente. A estação Sé foi pensada para fazer a integração. A estação República foi pensada para fazer a integração. A estação Fradique Coutinho não foi pensada para ser integradora. Quando a gente fez a linha 4, eu estava no metrô, nunca se imaginou que a estação Fradique Coutinho ia integrar com qualquer outra linha. Ela é uma estação de salões acanhados, de mezaninos acanhados, de plataformas acanhadas. Levar a linha 20 para integrar na linha 4, e a integração é elevada, nós vamos ter um problema de fluxo de passageiros na Fradique Coutinho, e é para o resto da vida. Metrô é daqui para o sempre. A Estação Faria Lima, ao contrário, ela é ampla. Os mezaninos são amplos porque ela foi pensada como integração. Tanto é que o metrô anuncia a chegada da linha 22, se eu não me engano, ou da linha 19, a linha que vem da Granja Viana, na Faria Lima. Porque ele sabe que o hub integrador é ali. Mais um motivo que me leva a
a não compreender por que deslocar para este eixo. Nós apresentamos um estudo técnico já para o metrô está estudando, vamos apresentar ao governo do estado. Acho que a sociedade civil está muito clara que todo mundo quer o metrô, onde ele melhor pode ser aproveitado e usufruído pela sociedade. AmiCast, o podcast da Ami Jardins. Há 18 anos representando os Jardins América, Europa, Paulista e Paulistano. Oferecimento: Surrais Segurança Pessoal. Mais que imagens, guaritas ou rondas, proteção essencial é com a Surrais Segurança Pessoal.